nem a minuta do golpe sobreviveu a esta terça-feira. Caiu também por terra. E isso está se tornando um boomerang para o Supremo Tribunal Federal e para o ministro Alexandre de Moraes. Porque está cada vez mais claro, o Silvio falou muito bem, né, de que essa tese do golpe não está pegando. Cadê essa minuta? Essa minuta não aparece, não dá. Não podemos normalizar. Isso é uma barbárie e o que estão fazendo é uma palhaçada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista no Salão Oval da Casa Branca nesta terça que se houver uma insurreição em Los Angeles, ele declarará uma intervenção militar na cidade. É isso mesmo. If there's an insurrection, I would certainly invoke it. We'll see, but I can tell you last night was terrible. The night before that was terrible. We have, as you've seen, it was on most of your networks. And I mean, I could tell you there were certain areas of Los Angeles that you could have called it an insurrection. It was terrible. But these are paid insurrectionists. These are paid troublemakers. They get money. No Brasil, cúpula militar parou para acompanhar depoimento de Bolsonaro no STF. Isso mesmo. A cúpula militar parou nessa terça para acompanhar o depoimento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. A televisão permaneceu ligada em gabinetes da Esplanada e no QG do Exército em Brasília. 9 militares são réus acusados de tentativa de golpe de Estado, incluindo 3 generais da reserva e um almirante. Jair Bolsonaro ficou frente a frente com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do processo dessa suposta tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro negou ter tido qualquer intenção de dar um golpe de Estado no país. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até arrepiado quando se fala que o Rio de Janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitados, que até foi levantada por uns que me antecederam agora há pouco aqui, sem ônibus, né, chegaram na região do setor militar urbano na madrugada de domingo. E o pessoal foi embora logo depois da baderna. E sobrou para quem estava acampado aqui. Quem realmente fez, foi embora. Agora, aquilo não é golpe. Não foi encontrada uma arma de fogo. Da minha parte, por parte de comandantes militares, ou outros estados do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Bolsonaro também foi questionado sobre a reunião ministerial em que teria sido discutida a suposta minuta do golpe com comandantes das Forças Armadas. Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então eu refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Pois é, Silvio Navarro, boa noite, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, prazer tê-lo conosco. E aí, Silvio, cadê a tal minuta do golpe que não apareceu até agora e do golpe também que não ocorreu? Boa noite, Daniel, Pioto, Cauti, Ana, querida, boa noite quem nos acompanha. Aliás, nem a minuta do golpe sobreviveu a esta terça-feira. Agora chama-se considerando, ou considerandos no plural. Daniel, a gente assiste a um julgamento, podemos chamar assim, é a fase da oitiva dos réus, mas inédito na história do ordenamento jurídico brasileiro, do Supremo Tribunal Federal, esse mesmo que já julgou a ação penal 470 de uma magnitude similar a essa, porque envolve grandes autoridades e personalidades da política brasileira, do alto escalão. A ação penal 470 foi o mensalão, que começou lá em 2 de agosto de 2012 e depois de 53 sessões e 138 dias, mais de 4 meses, ela condenou
condenou réus, parte deles, mas com 69 sessões ela chegou à sua exaustão. Pois bem, agora não. Um processo acelerado, sem o clima de tensão que é peculiar a esse tipo de julgamento. Vejam vocês, todos parecem estar muito serenos, muito tranquilos, à exceção, evidentemente, do tenente Mauro Cid, esse sim, assombrado com o que fez. Assombrado com os 11 depoimentos que prestou à Polícia Federal, 9 deles foram utilizados, 2 descartados. Mas é o único pilar que caiu também por terra durante o depoimento dele na tarde de ontem. E agora, a defesa de todos esses réus, além de depoimentos como o do presidente Jair Bolsonaro, do almirante Garnier, do Anderson Torres, passaremos por tudo isso ao longo deste programa, daremos algumas voltas. É um julgamento histórico, apesar de acelerado. Tudo isso mostra que não há mais sequer o contexto. Como disse ontem, vou repetir aqui, já havia a falta de materialidade, o elemento fático, a tecnicidade, tudo isso já era parco dentro desse processo. Então, naquela fala até um tanto quanto rocambolesca, o ministro Alexandre de Moraes tenta dizer que a trama do golpe já era o golpe e por aí vai. Algumas pessoas vão se lembrar, para quem acompanha todo esse caso. E onde é que a gente chega? Agora nem o contexto da trama existe mais. A reunião não houve. Aliás, é o julgamento do não lembro, não sei e principalmente se me falha a memória. Eu nunca ouvi isso num julgamento, ainda ademais. Estamos falando da última corte recursal do país. Acima do Supremo não tem ninguém no ordenamento jurídico. Portanto, não se pode chegar a esta altura e não ter data, nome, ninguém viu ninguém, ninguém assinou nada, a minuta não existe, mudou de nome, cadê o tanque de guerra, cadê a ligação entre alguém do tal núcleo crucial do Palácio do Planalto com os quartéis, com aquelas pessoas mobilizadas? Não há, com financiadores, tampouco. Então, para resumir aqui, Daniel, perdão por me alongar, o que a gente assiste é um vexame jurídico. O Brasil assiste um vexame jurídico. A defesa, os depoimentos dos réus, a falta de materialidade desmontaram completamente a acusação. Aliás, a figura do parquê inexiste. O acusador é o ministro Alexandre de Moraes. Ele é o representante do Ministério Público. Paulo Gonet parece uma figura decorativa, sequer consegue completar perguntas, fazer alguma pergunta inteligente, buscar algo nos autos que dê substância para um voto futuro de relator ou um voto futuro desses ministros de condenação. Não há substância. O agente acusatório não produz nada que leve o ministro depois a condenar alguém. Então, é um vexame jurídico. Mas finalizo com aquilo que todo mundo já entendeu. Isso é um processo político. Aliás, todos talvez estejam nesse clima, um clima solto, tem piada para cá, tem piada para lá, porque todo mundo sabe o que está acontecendo. É um teatro. Bom, Carlo Cauty, só para contextualizar para quem está nos acompanhando, o ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, ele há pouco, um pouco próximo de encerrar o depoimento dele, ele disse que no dia seguinte já ao resultado das eleições de 2022, ele foi visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, o encontrou com sinais de abatimento profundo por conta, obviamente, do resultado, mas ele disse que a questão emocional do ex-presidente Jair Bolsonaro o preocupou até a saúde também, mas que em nenhum momento foi cogitada qualquer ruptura institucional. Até porque seria impossível, né, fazer um golpe no Brasil tecnicamente. Boa noite, Daniel. Boa noite, Piotr. Boa noite, Ana. Boa noite, Silva. Boa noite a você que está seguindo a gente. A gente viu agora algumas imagens desse momento de depoimentos, né, do presidente Bolsonaro, de outros ministros, com risadinhas no fundo. Risadinhas, no fundo, são típicas de stand-up comedies, ou daqueles seriados americanos tipo Friends, sabe, aqueles que dá piada já articulada. Agora, isso não é algo de um processo. Se tem risadinha no fundo, já com certeza a seriedade se foi. Por quê? Porque todo mundo já sabe que o veredito
já está escrito. Então, em um processo, imagina um país normal, você está processando o ex-presidente da República que pode ser preso e é um clima com risadinhas no fundo. Então, assim, começa por aí a falta de seriedade, né, de toda esta, daquilo que se chama liturgia, muito mais séria, muito mais austera e que está virando uma piada. Mas pior do que isso, aliás, melhor para o presidente Bolsonaro é que isso está sendo transmitido para todo o Brasil e o Brasil está vendo o nível de quanto isso é ridículo, porque essa é a palavra certa. E isso está se tornando um boomerang para o Supremo Tribunal Federal, ou seja, está se tornando, e para o ministro Alexandre de Moraes, porque está cada vez mais claro, o Silvio falou muito bem, né, de que essa tese do golpe não está pegando e que esse é um processo político com uma decisão já escrita e que apenas está terminando trâmites, né, finais para trâmites jurídicos obrigatórios para depois dar o seu veredito, prender eventualmente o ex-presidente Bolsonaro e o Supremo finalmente vai cumprir aquilo que desde o primeiro dia, né, do mandato do Lula já queria ter feito. Então, essa farsa que a gente está vendo não vai dar nenhum ganho de popularidade para o STF, não vai melhorar a popularidade do atual governo. Por o contrário, né, vai sim dar uma melhora da popularidade do presidente Bolsonaro, especialmente se ele for preso. Vai dar um ganho em termos de emotividade por parte da população brasileira e isso vai se repercutir nas eleições de 2026. Ou seja, tudo isso é um enorme gol contra do Supremo, do governo Lula, né, e está demonstrando, de novo, não temos ainda hoje essa fantomática minuta do golpe, um processo que está acontecendo sem que a gente saiba quais são os atos probatórios. Não temos nem possibilidade de ler o que foi escrito nesse eventual fantomático documento. Então, se alguém acha que um só cidadão no Brasil capaz de ler e escrever e entender a língua portuguesa vai levar isso a sério, está muito enganado, porque todo mundo sabe que isso aqui não tem nenhum valor e que o próximo presidente, com quase total certeza, vai anistiar ou indultar quem for condenado nesse processo. O ministro Alexandre de Moraes questionou o ex-presidente se Felipe Martins, então assessor da presidência para assuntos internacionais, teria apresentado algum documento ou proposta de violação da ordem democrática. O ex-presidente declarou expressamente que Martins jamais tratou em momento algum da elaboração de qualquer texto sobre uma possível ruptura institucional. O senhor se reuniu com o seu ex-assessor Felipe Martins, né? O Felipe Martins, com um advogado que foi levar estudos sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele esteve lá. Foi várias vezes teve no Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que o senhor diz? O Felipe Martins. Ana Paula Henkel, boa noite. Bem-vinda mais uma vez ao Oeste Sem Filtro. Quero ouvir você sobre essa fala do ex-presidente Jair Bolsonaro isentando Felipe Martins de qualquer participação nessa alegada, suposta minuta do golpe que, repito, ainda não apareceu, né? Boa noite, Daniel. Boa noite, Cauti, Piotto, Silvio, nossa audiência. Daniel, desculpa, eu tô rindo por causa desse falso lapso de memória do ministro Alexandre de Moraes em relação ao nome do Felipe Martins. Felipe Martins, é isso? Olha, faça-me o favor, ele fingir que não lembra o nome do Felipe Martins, essa foi demais. Daniel, antes de qualquer coisa, vou deixar aqui uma opinião sobre o dia de ontem, o dia de hoje, todos esses depoimentos. Todos eles, todos, absolutamente todos, têm sido uma grande bomba nuclear na narrativa, como disse agora o ministro Alexandre de Moraes, da PGR, do próprio ministro. Nada desses depoimentos ajuda a que os nós que eles queriam que fossem ali atados, que eles atassem. Nada. Na minha opinião, Daniel, é que depois do dia de ontem e o dia de hoje,
eles vão tentar levantar algum defunto, algum inquérito que está meio parado, meio esquecido ou fechado, eles vão abrir de novo para tentar colocar os nomes desses réus em outros inquéritos, porque, na verdade, vamos dizer o que está acontecendo no Brasil. Uma perseguição política. Não tem absolutamente nenhum ordenamento jurídico, processo legal. Aqui, americano me perguntando, mas o juiz do caso, que também é a vítima, ele que faz as perguntas, enfim. Daqui a pouco, eu acho que outros inquéritos serão reabertos, ressuscitados, outras coisas serão colocadas na mesa para opções, outras opções para tirar nomes. Felipe Martins ou qualquer um dos nomes em relação ao dia de ontem e de hoje, para que eles se encaminhem para outros inquéritos. Agora, Daniel, eu escrevi já provavelmente 3, 4, 5 artigos, ou até mais, alguns em inglês, sobre o caso Felipe Martins, porque esse é um caso que interessa muito os americanos. E eu conheço detalhes do caso do Brasil e daqui exatamente pela veia jornalística de escrever os fatos nos meus artigos. Então, é impressionante como há tantos elementos para que Felipe Martins não estivesse nesse inquérito, não tivesse sido preso e não tivesse com uma tornozeleira eletrônica, que é absolutamente inaceitável o Senado continuar no mais absoluto silêncio diante da devastação à nossa Constituição Federal. Eu busquei aqui alguns pontos da história do Felipe Martins que simplesmente derrubam toda a narrativa de que Felipe Martins participou da tal minuta do golpe. Primeiro, como vocês disseram, cadê essa minuta? Essa minuta não aparece. Aliás, o Anderson Torres respondeu muito bem na fala dele. A minuta do Google está lá até hoje. Agora, a minuta, que antes era um documento sólido, mas que nunca apareceu na denúncia da PGR, nas 272 páginas, agora a minuta virou considerandos, né? Uma coisa assim, é impressionante a transformação. Então, Daniel, eu queria trazer depois, eu vou passar a bola para vocês, mas eu queria trazer depois, para o meu comentário não ficar muito longo, os pontos que simplesmente enterram tudo em relação ao nome Felipe Martins. Quantas vezes já foi provado que ele não deveria estar envolvido em absolutamente nada desse circo? Isso é um circo. E normalizar o que estão fazendo com essas pessoas, com a nossa Constituição, com o ordenamento jurídico e, principalmente, o que esses homens estão fazendo com o Supremo Tribunal Federal, uma instituição tão importante para a nossa República, não dá. Não podemos normalizar. Isso é uma barbárie e o que estão fazendo é uma palhaçada. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.